Boa noite, pessoal. Salve Maria, tudo bem? Hoje temos um convidado muito especial, o Padre José Eduardo. Vamos aguardar o pessoal entrar, vamos aguardar o padre entrar e vou lançar o convite para a nossa live. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vou te convidar aqui o Padre José Eduardo, ele em instantes deve entrar. Boa noite! Boa noite, Padre. Salve Maria, tudo bem? Maria, tudo bom? Bem, graças a Deus. Tá procurando a minha foto, Consegue me... tô achando. Acontece. Acontece. Consegue me ouvir bem, Padre? Tô te ouvindo. E você me ouve bem? Ouço sim. Muito bem, o pessoal tá chegando aí. Deixa eu colocar um fone que fica melhor, eu acho. Tudo bem. O senhor consegue me ouvir bem, né? Tá tranquilo. Sim. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Então, pessoal, convidamos aí o Padre José Eduardo, né? Estamos com uma série de lives, né? Semana passada fizemos com o Dom Fernando Rifan, fizemos com o Padre Paulo, fizemos com o Frei Marcelo Aquino, enfim. Vamos fazer uma série de lives até para ajudar os congregados nessa pandemia, né? Com diversos temas, né? Um dos fundamentos da congregação mariana é sempre ter boas formações, né? Então é isso que nós estamos buscando, né? E formações muito práticas, né? Então, hoje o nosso tema é o quê? Virilidade. Como chegamos a esse tema? Muito se fala em modéstia feminina, muito se fala da mulher, até de uso de véu, de saia, enfim, um monte de coisa, de ser mãe, mas se fala pouco da figura masculina, fala-se pouco de virilidade, né? Então por isso que chegamos a esse tema, né? Então, padre, gostaria primeiro, né, que o senhor se apresentasse aí, né, falasse pro pessoal de onde o senhor enfim, quanto tempo de padre, congregado mariano, enfim. Eu sou o Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo. Sou padre há já 14, quase 15 anos. E congregado mariano, vamos ver, há 13 anos. Peraí, 13? É assim, eu me consagrei no dia 7 de outubro de 2007. Que foi, ou peraí, eu acho que faz mais tempo ainda, acho que foi 7 de outubro de 2000, quando o Papa João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Então, 20 anos. Jubileu dos Bispos, algo assim. Então já faz bastante tempo que eu sou congregado, né? E foi o que eu pensei. Puxa, aqui o computador falando sozinho. E depois eu, além disso, sou também professor de teologia. Eu me especializei, sou doutor em teologia moral, que é uma parte da teologia, né, que estuda os atos humanos aí, na sua ordenação ao fim sobrenatural. E também sou conferencista em temas de vida, família, coisas desse tipo que vão muito em voga, e por isso que o tema de hoje tem alguma coisa a ver com o meu trabalho, porque nós sempre falamos sobre a desconstrução da identidade humana, etc., tal, ideologia de gênero, coisas assim. Então, algo tem a ver aí com a nossa palestra de hoje. Nossa conversa de hoje, aliás. A live do Instagram é sempre conversa, né? Pouco tempo, né, inclusive, né? Seria um assunto longo, né? Eu lembro que tem um livro, acho que é da editora Vozes, que é um calhamaço só sobre virilidade. Enfim, tem bastante material, né? E nós preparamos aqui um cronograma, né? Algumas perguntas, né? Então eu vou fazendo e o senhor vai explanando, né, pra gente. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Citando primeiro Reis, capítulo 2, versículo 2. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos,
ser forte e porta-te varonilmente. Então, com essa frase, padre, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é virilidade. O que se chama de virilidade não é a afetação de masculinidade. Isso é muito importante. Porque se a afetação de masculinidade fosse a virilidade, haveria muitas mulheres que seriam mais viris do que alguns homens. Né? Aliás, porque a afetação de masculinidade, ou até a ostentação de masculinidade, elas carregam em si algo da vaidade feminina. Quer dizer, uma vez eu ouvi um homem bastante experiente dizendo o seguinte, que os homens olham para as mulheres, mas as mulheres olham para os homens olhando para as mulheres. Quer dizer, o homem, ele tem um olhar objetivo, ele olha para uma mulher. Mas uma mulher, ela está mais preocupada com o olhar que o homem tem dela, ou com a imagem que ela está refletindo dela mesma para aquele homem, do que propriamente em olhar para o homem, em cobiçar o homem. Há muito de verdade nessa frase. Uhum. E por isso que é importante, às vezes, quando se fala de virilidade, algumas pessoas têm aquela afetação varonil, né? Tipo, ter que me portar como um macho alfa, ter que me comportar de um modo grotesco, de uma maneira assim, até deseducada, deselegante. Eu tenho que ser estúpido, ou eu tenho que ostentar como se fosse um pavão que está pavoneando as asas. Isso não é a verdadeira virilidade, isso é uma caricatura da virilidade. Porque a virilidade é o conjunto de qualidades, é o conjunto de virtudes que caracterizam o gênero masculino. E quando eu digo gênero masculino, bom, nunca é demais explicitar hoje em dia que eu estou me referindo aos homens mesmo, né? Não estou a nenhum outro tipo de designação. Ou seja, existe um conjunto de virtudes, existe um conjunto de qualidades que compõem, por assim dizer, o caráter masculino. Por exemplo, o homem tem uma certa rijeza que a mulher não tem. A mulher é de constituição mais delicada. Não que ela não possa, ou inclusive não tenha uma sua firmeza, mas a firmeza na mulher está temperada por uma série de delicadezas que façam que esta firmeza seja uma firmeza ao mesmo tempo doce. O homem, pelo contrário, tem algo de acre no seu tipo de firmeza. Quer dizer, ele carrega consigo algo de rude. Inclusive, a estética masculina é diferente da estética feminina, justamente porque, como dizia Aristóteles, há algo de temível no aspecto masculino, que vai desde a voz, até o modo de olhar, até o jeito de encarar, até a forma de ele se posicionar, a sua postura, toda a sua compleição, o tipo de comportamento social que ele tem, os adornos que ele usa, né?
que eles, diferentemente das mulheres, os homens não precisam de tantos adornos. A natureza é assim. Então você veja, o leão tem uma juba mais gloriosa que a leoa. A leoa não tem juba, o leão tem juba. O pavão tem naturalmente um rabo mais florido do que a pavoa. Um galo, ele tem crista. A galinha tem uma cristazinha bem pequenininha. Né? O que a natureza está nos mostrando? Que o homem, ele é guarnecido de certos aspectos que o dispensam de precisar adornar-se. Ele não tem essa necessidade do adorno. Ele naturalmente, ele carrega em si a sua própria estética. E essa a desnecessidade de excessivos adornos, ou de excessivas, digamos assim, higienizações, não no sentido asséptico da palavra, mas no sentido, por exemplo, capilar, etc., barba, tal, né? Que faz com que ele tenha tal segurança, tal firmeza, tal estabilidade, que o torna atraente. Por quê? Uma mulher, ela não se atrai por uma beleza de tipo... Eu não gosto dessa palavra, mas dá para entender o que eu quero dizer. Metrosexual, né? Então, quer dizer, o homem que está ali tirando a sobrancelha, que está depilando a barba com laser para ficar com o rosto mais macio, ou que coloca botox para tirar as rugas, ou que usa algum esmalte nas unhas, de algum brilhante para parecer que... quer dizer, a mulher não se atrai por absolutamente nada disso. Ela se atrai, pelo contrário, pela segurança. O que significa que o que caracteriza a virilidade no homem é a segurança que ele tem de ser quem ele é e de agir em consequência disso. Com toda firmeza, se ele errar, ele corrige. Há algo de forte na compleição masculina, que inclusive é o que transparece no resto da sua conduta. Então, antigamente se dizia tal coisa, tal. Palavra de homem. Palavra de homem. O que significa isso? O que as pessoas estavam querendo dizer com isso? É que um homem, ele possui uma tal força, uma tal coragem, uma tal disposição, que mesmo que ele tiver que passar mal bocado, ele vai passar o mal bocado, mas ele vai reconhecer que ele fez o que ele fez. Ele vai dizer. Ele é forte. Então, o que caracteriza a masculinidade é essa fortaleza, que é justamente aquilo que hoje em dia as pessoas querem inibir. Quer dizer, ninguém pode mais ser forte, firme, estável, sério. Né? Você veja, por exemplo, quando nós pegamos há 50 anos atrás, os homens, eles não ficavam com certas brincadeiras. Isso, né?
Quer dizer, quando o homem ficava com certas bobagens, então vamos dizer, isso é coisa de moleque. Isso não é coisa de um homem. Quando os homens se juntavam para conversar, por exemplo, eles tinham uma conversa séria, sem excessivos sorrisos. Não que nós tenhamos que criminalizar o sorriso, não é isso. Né? Mas é que a tal ligeireza nos costumes, isso já começou há um bom tempo na sociedade. Né? Quer dizer, parece que o bom, o legal, é a pessoa que é ligeira, que ela está sempre fazendo gracejos e coisas desse tipo. Efetivamente, não é isso que caracteriza a identidade masculina. Então, quando Davi diz a Salomão, age varonilmente, né, esto vir, o que ele está dizendo é age, tenha fortaleza, tenha firmeza, tenha a rijeza de um homem que se comporta como homem, seja forte, decidido, corajoso, valoroso, leal, né? Não fale nas costas dos outros, vai e diga na cara. Respeite o seu opositor, tenha galhardia, né? Ou seja, é um conjunto de virtudes que não anda muito prestigiado ultimamente, né? É verdade. Muito bem, padre. Obrigado aí pela primeira pergunta, né? Vamos para a segunda. O senhor já entrou um pouquinho no tema, né? Mas vou começar com uma frase de São José Maria Escrivá, no livro Caminho, né? No ponto 121. Ele vai dizer: é necessário uma cruzada de virilidade e de pureza que contrarie e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. Então, isso São José Maria Escrivá. Então, a pergunta, na verdade, eu ia pedir, na verdade, exemplos, né? Qual é a diferença, né, de virilidade e esse mundo machista, né, que muitos confundem, né? Se eu pudesse dar alguns exemplos, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado com as palavras, né? Para não fazer exceções para o movimento revolucionário. Isso. Então, eles inventaram esse termo machismo para inibir a masculinidade, absolutizando comportamentos abusivos, que de masculino não tem nada. Por exemplo, bater em mulher. Quando eu era criança, isso era uma coisa que martelava nos nossos ouvidos. Né? E se dizia, homem não bate mulher. Numa mulher não se bate nem com uma flor. Quem bate mulher é covarde. Quem toca numa mulher não é homem. É o que se dizia. Agora, por que atitudes de violência contra a mulher são chamadas justamente de machismo, quando sempre agredir uma mulher foi considerado sinal de pouca masculinidade? Vocês veem como que o movimento revolucionário ele inverte as coisas? Né? Quer dizer, quem que protege as feministas surtam quando a gente diz isso, mas isso é uma coisa objetiva. Quem é que protege uma mulher de um homem, se não outro homem? Acho que nós apelemos para as armas. Se eu pego uma mulher frágil e eu tenho diante dela um agressor, né? Me lembro que uma vez eu estava na Itália e um bandido passou e pegou a bolsa de uma mulher. O que aconteceu? Estava passando um homem saiu correndo em disparada, pegou a bolsa do bandido, derrubou o bandido no chão, deu um grito
Com um grito, ele colocou o bandido para correr, pegou a bolsa e devolveu para a mulher. Agora, dentro da retórica feminista, isto seria um padrão patriarcal, seria um padrão machista, quer dizer, achar que o homem defende a mulher. Aí começa com os discursos dizendo assim, eu não preciso de defesa, eu não preciso que você me defenda, eu me defendo sozinha, eu não sou um sexo frágil, essas coisas todas que são ideológicas, mas que não refletem a estrutura real do mundo, a estrutura real, inclusive, da nossa compreensão física. Querendo ou não, as coisas são como são. Ora, isso não significa, portanto, que essa frase de São José Maria ela não possa ser entendida de um modo mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Nesse ponto de caminho, o que ele está dizendo é o seguinte: a impureza, a sensualidade, ela não é um elemento componente da virilidade. É muito interessante isso, porque é mesmo. Ao longo da tradição, a sensualidade sempre foi atribuída à mulher, a qual, pela sua própria necessidade de adornar-se, ela se torna mais atraente ao homem. Né? Então, mesmo na arquetipia simbólica, nós temos assim todas as entidades da sedução, tudo que tem a ver com o mundo da sensualidade mesmo nas culturas pagãs, né? As deusas não se fala de deus da fertilidade, sempre era deusas da fertilidade, eram deusas da sedução, deusas que moviam o homem, porque a feminilidade carrega consigo um quê de sensualização, justamente porque a mulher, ela, pelo seu próprio adorno, pela compleição física, né? Então, a mulher, por exemplo, ela porque ela é mãe, porque ela será mãe, então ela precisa ter uma estrutura digamos assim, física para suportar o ventre. Então, por isso ela tem, digamos assim, as ancas mais largas. Né? E, do mesmo jeito, ela como vai amamentar, tem seios. Ou seja, a mulher tem um contorno em que a delicadeza ela é brindada por uma certa sobressaliência que a faz ser visível e cobiçável. O que, portanto, a obriga, de algum modo, a cobrir-se um pouco e, de outro, a ostentar nela aspectos que são mais honestos. Então, as orelhas, os dedos, então ela usa anéis, ela usa brincos, ela coloca um colar sobre o colo, porque justamente para chamar a atenção sobre outros aspectos da compleição física dela, que não desperta excessivamente a libido no homem. Ora, agora, quando você quer sensualizar a sociedade por inteiro, a sociedade por um todo, o que você faz? Você precisa dar a ela essas mesmas atribuições que a mulher tem, digamos assim, por definição da sua própria constituição feminina. Então, os homens, eles começam a ficar fracos. Você veja que interessante, né? Uma outra coisa que eu tenho quando eu era criança,
Eu nasci na década de 80, então não faz tantíssimo tempo assim. Mas, por exemplo, eu não conhecia, isso é uma coisa muito, muito inexistente naqueles tempos, a ideia de que o homem se preocupasse com beleza. Os institutos de beleza, eles sempre visavam um público feminino. O que se dizia aos homens era: trabalhe, ganhe dinheiro, seja alguém importante, compre um belo carro, tenha um belo patrimônio, porque você vai ter que proteger uma família, você vai ter que sustentar uma família. Isso não é apenas pertencente ao período pós-industrial. Sempre foi assim. Quer dizer, os homens eram que saíam à caça, que construíam as casas, que lutavam, que faziam todas as coisas, enquanto a mulher cuidava dos filhos e da família, etc. Por constituição física, as coisas são assim. Né? Ora, então, você veja que coisa interessante. Nós temos, portanto, na constituição íntima do que é ser homem, outras preocupações. O homem está preocupado com trabalhar, com ganhar dinheiro, com fazer a sua própria profissão, por construir seu patrimônio, etc. Essas são as preocupações do homem. As preocupações dele, de um homem adulto, não giram em torno de certas frescuras. Para você fazer um menino, né? Quer dizer, você fazer alguém permanecer sempre com aquele horizonte erotizado, animalizado, você obrigatoriamente tem que fazê-lo ficar encarcerado na sua adolescência. Ele tem que ficar um adolescente afetivo, ele não pode virar homem, ele tem que ficar meninado. Adolescente é esse ser que sempre está olhando para as lingeries das mulheres, que sempre está procurando. Ele está atiçado, por quê? Ele não tem com o que preocupar-se, ele não tem uma vida para criar, ele não tem uma responsabilidade nas costas. Então, ele tem todos os direitos, ele não tem dever nenhum, praticamente. Então, ele tem tempo e psique para ocupar a sua libido com distrações lúdicas. Agora, quando ele vira homem, já não dá mais para ele fazer isso. Você não tem tempo, não tem nem disposição física. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que ralar, ele tem que dar conta da vida, ele tem que estudar, ele tem que fazer alguma coisa. Se ele é um cristão, ele tem que rezar, ele tem que ter vida sobrenatural. Então, ele não está aprisionado naquele mundinho sensual. Por isso que eu digo, quando um homem está muito sensualizado, ele ainda tem muitas fraquezas de tipo sensual. Hoje em dia, então, com essa coisa de pornografia e tudo mais, isso virou um vício desgraçado, que não era assim. Antigamente isso não era assim, realmente. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa crescer. Ele tem que se preocupar com outras coisas. Ele ainda está se comportando como um menino. Ele tem que virar adulto. Ele tem que começar a se preocupar com ganhar, ralar, ser alguém. Se ele virar adulto, estas fragilidades que os homens hoje em dia se permitem, quer dizer, é a coisa mais pedante, a coisa mais ridícula do mundo. Um homem ir à balada. Vocês me desculpem, mas isso é criancice. Um homem sério, ele não tem tempo para esse tipo de distração. Ele ainda está se preocupando com distrações de garoto. Ele não cresceu, ele não quer crescer. Ele está querendo ser um Peter Pan, eternamente aprisionado nesse mundo. Portanto, o que São José Maria está querendo dizer, quando ele fala de cruzada de virilidade e pureza, que não deixa os homens virar bestas, ou seja, animais, é que
é próprio da virilidade, é próprio do estado de um homem adulto ter preocupações muito mais sérias do que ficar com esse tipo de compensaçãozinha tola, pueril e adolescencial. Bem, o senhor já aproveitando esse gancho, né, o senhor falando da família, né, tem um personagem muito importante para nós, né, São José, patrono da igreja, né. Então, temos aqui uma pergunta, né. Adotando São José como modelo de pai e protetor da família, qual a importância da virilidade no âmbito familiar e social? Na posição de pai, de marido? Bom, ela é essencial em todos os níveis, porque você veja, quando você não tem a figura do vir, a figura do varão, a figura do homem na casa, você tem personalidades desprovidas de tenacidade. Né? Quer dizer, é uma sobrecarga de afeto com a ausência de uma infraestrutura na vontade. A pessoa se torna totalmente vulnerável a uma absoluta sobrecarga de afeto. Né? Quer dizer, um mundo totalmente feminino, ele seria insuportável para as mulheres. Essa coisa essa coisa feminista de ódio ao homem, de você querer tirar a virilidade do mundo, esta é uma das coisas mais daninhas para as próprias mulheres. Elas não suportam muito isso. Né? Quer dizer, uma mulher, por exemplo, ela tem necessidade de ter um ambiente seu, de ter uma casa que ela cuida, que ela dá o seu tom. Né? Se chega uma outra mulher ali naquele lugar, ou ela se submete, ou aquilo vai virar o quinto dos infernos. Porque as duas vão entrar em colapso. Elas vão entrar em guerra. E dessa guerra não vai sair nada bom. Né? Diferentemente de dois homens, por exemplo. Dois homens, eles são capazes... Vai virar uma espelunca. Se você coloca dois homens para morar juntos, aquilo vira uma caverna, vira um negócio inóspito. Em 3 meses, aquilo já ninguém consegue mais entrar naquele lugar. Mas os dois vão estar, entre eles, vão estar bem. Eles não vão... Só que aquilo vai virar um caos. Né? É próprio do jeito de ser do masculino. Portanto, todos nós precisamos ter o modelo, a força, que só a masculinidade carrega consigo. Né? Isso, inclusive, os psicólogos mais antigos diziam, todos os psicólogos mais antigos, ninguém negava a importância da masculinidade para, por exemplo, incutir um certo temor em nós, o temor moral. Né? Quer dizer, o que faz uma pessoa não ser atrevida demais? Ela se impor determinados limites. É porque ela aprendeu desde a infância que existe um tipo de código, o qual, se ela não obedecer, ela vai se dar muito mal. E ela aprendeu isso com quem? Com seu pai. Não apenas pela violência, mas pela própria constituição. Então, por exemplo, uma criança, né, que ela mama no seio da sua mãe, ela sempre está acariciada pelo calor da sua mãe. Mesmo a sua mãe grita com ela, né? Aquilo causa um certo efeito. Mas, inclusive, é um efeito que ele vai perdendo efeito ao longo do tempo.
Agora, quando o pai, com a voz grossa, diga para um filho, fala, não faz isso! A criança, o efeito possante da voz do pai a retrai. Quer dizer, não é só uma questão de força ou de tamanho. É uma questão de posição e de modo de ser. Agora, você veja que hoje, no mundo em que nós estamos, é muito fácil você questionar isso. Né? Por quê? Bom, é muito simples, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de mentira. Então, uma criança, por exemplo, um jovem, ele nem sabe direito o que é uma semente, o que é um trigo, ele não sabe distinguir o que é uma alface, uma selga, de uma couve, muito menos no pé, muito menos vendo uma árvore crescer, ele não tem noção do que é isso. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia ninguém precisa muito ser homem. Não há uma necessidade vital da masculinidade. Por quê? Você mora num condomínio que tem vigias, você tem um certo sistema policial, as ruas são todas asfaltadas, você tem carros, você anda com carros de um lado para o outro. Claro que quem montou esse carro foi um homem, quem asfaltou essa estrada foi um homem, quem quem construiu esses prédios que você mora foi um homem, quem abriu o buraco do esgoto que está debaixo da sua casa foi um homem. Quem entrou nos túneis para que se escavassem os metrôs foi um homem. Mas depois que eles fizeram isso, aí é fácil vir uma geração e dizer assim, os homens são violentos, não precisa. Vamos todos ser femininos. Vamos todos nos feminilizar porque não precisa mais. A gente pode botar salto alto, claro, o mundo está asfaltado, o mundo está todo pavimentado, então você pode usar salto alto, você pode colocar maquiagem, você pode fazer certas coisas, porque não há mais necessidade, neste mundo que nós estamos, propriamente da masculinidade para se viver. Então, o fenômeno da negação da masculinidade, ele é fruto da civilização industrial, e não o contrário. Por quê? Porque o mundo que está aí foi construído por homens. Pode falar. Então, é fácil negar isso quando tudo já está feito, já está realizado, já está conquistado. Você não precisou lutar para fazer nada, você não precisou matar nenhum javali, você não precisou matar cobra, você não precisou enfrentar bandido na porta da sua casa. A história, quem fez, não foi você. A história, quem fez, foi quem veio antes de você, mas você pode simplesmente negar como uma criança que diz assim, e daí? Uma criança que chega pro pai e fala, e daí? Eu trabalhei para te sustentar, e daí? É a mesma refutação irresponsável de uma criança leviana. É só isso. É tão somente isso. Padre, o senhor começou a falar um pouquinho de feminismo, né? Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. O feminismo acaba com a mulher, mas também acaba com o homem, né? Então a pergunta é, como o feminismo está destruindo o caráter masculino? De diversos modos. Mas isso não quando nós dizemos, é importante que as pessoas entendam o seguinte. Quando nós dizemos isso, nós não estamos utilizando uma linguagem figurada. Nós estamos utilizando uma linguagem precisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou dar um exemplo muito interessante de uma entrevista que eu vi de uma ideóloga de gênero. O entrevistador, ela dizia o seguinte, que a discussão de gênero é muito importante. Por quê? Porque, dizia ela, né, se fez uma pesquisa
numa determinada localidade da Argentina, e eles perceberam que as mulheres estavam recebendo as mesmas agressões que os transexuais. O que ela está querendo dizer com isso? É o seguinte: um transexual, em geral, está muito inserido no mundo no mundo do ilícito, do mundo da contravenção. Então, por isso, eles são mais vítimas de policiais e as mulheres são mais vítimas de agressão doméstica. E aí ela disse, em determinada localidade da Argentina, as mulheres começaram a ser mortas pelos policiais. Então, ela disse, aí nós temos um indicador de violência que chama muita atenção. Quer dizer, eu não conheço a pesquisa a qual ela se refere. Acho muito difícil que essa pesquisa não tenha sido enviesada na raiz. Mas prossigamos com o raciocínio dela. Então ela diz, isso significa que o objeto da violência não é propriamente a mulher na sociedade, mas é o feminino como tal. Bom, a essa altura o entrevistador perguntou, ora, então eu entendo que um homem que se torna mulher, ele seja agredido pela sociedade e ele receba agressão, assim como a mulher. Agora, e no caso de uma mulher que passa a ser homem, ela também recebe o mesmo tipo de agressão? Resposta dela, ela disse, muito interessante a sua pergunta. Sim, a mulher que se torna homem também é objeto de agressão, porque embora ela tenha se tornado homem, ela carrega no corpo o estigma da feminilidade. Assim como os homens que têm práticas sexuais não heteronormativas. Então, toda essa gama de pessoas tem que ser protegida pelas leis de feminicídio. Essa é a conclusão a qual ela chega. Então, os homens transexuais, as mulheres transexuais, as mulheres e os homens homossexuais. Todos esses precisariam ser protegidos pelas leis de feminicídio. Portanto, quem é o único que não é protegido pelas leis de feminicídio aqui nesse caso? É o homem heterossexual. Em outras palavras, o homem heterossexual está sendo criminalizado por ser homem heterossexual. E a virilidade está sendo, de antemão, tornada suspeita na sociedade. Segundo o que elas dizem, para proteger os vulneráveis. Só que, na verdade, isso não tem nada a ver com a proteção dos vulneráveis. Por quê? Porque quando você coloca todos os homens sob suspeita e você criminaliza a masculinidade como tal, o que você está fazendo é inibir a masculinidade na sociedade. E quando você inibe a masculinidade na sociedade, você cria padrões de masculinidade artificiais, que no fundo são femininos, né? O tal do homem sensível, o tal do metrosexual, o tal do homem não sei o quê, o tal... Com essas designações que foram existentes, elas não estão protegendo a vulnerabilidade, elas estão criando vulnerabilidade. Ou seja, o que você está fazendo com isso é vulnerabilizar a sociedade como todo. Por quê? Não dá para você fazer um exército com pessoas desse tipo. Para defender um país, para defender uma nação, para defender uma família, para defender alguém de qualquer coisa. Quer dizer, se um homem ele tem medo de uma barata,
e sai gritando e subindo em cima de mesa e não sei o quê, porque vê uma lagartixa, porque vê um sei lá o quê, né? Isso significa o quê? Que ele não tem coragem para defender a sua família, a sua casa. Então, você gerou uma vulnerabilidade na sociedade inteira. Isso é péssimo para a sociedade, mas é ótimo para quem quer estabelecer uma ditadura. Sobretudo um tipo de ditadura que é invisível. Um tipo de ditadura que você não sabe quem é o ditador. Porque o ditador não precisa mandar. Você já está obedecendo o ditador porque você foi induzido por um sistema educacional a comportamentos que o ditador quer sem precisar mostrar a cara. Então, uma sociedade vulnerabilizada assim, ela é ótima para o controle do comportamento. Ela é excelente para a pilotagem das liberdades. E é isso que está acontecendo. Então, todo discurso de gênero, todo discurso que contraria a masculinidade, que criminaliza, que reprime, né? Fala-se muito de repressão sexual. Ah, que os gays são reprimidos. Olha, hoje em dia os homens estão sendo mais reprimidos que os gays. Sim. Hoje em dia, ideologicamente falando, a masculinidade como tal, ela está chagada. Então, um homem ele não é mais líder, ele perdeu a capacidade de ser cabeça. Então, qual que é a posição dele? A posição dele é de um bobão que está sentado no sofá com o controle remoto na mão, tomando um copo de cerveja. Essa é a posição dele. Na melhor das hipóteses, quando não, ele se tornou um homem engajado, um homem novo, né? Um homem de visão aberta, um homem que é aceito pela sociedade, pelo mundo como ele está, porque ele aviltou, digamos assim, a sua dignidade masculina. Então isso tudo está sendo construído. Há uma engenharia por trás disso, uma engenharia calculada. Quando Kingsley Davis, em 1967, escreveu o artigo dele para a revista Science, e que ele disse que era necessário desconstruir a complementariedade entre homem e mulher, ele estava falando disso. E o plano está acontecendo. A gente vê acontecendo no dia a dia, né? Muito. Exatamente. Padre, a nossa próxima pergunta é uma pergunta prática, né, para nós como católicos. Vou comentar com uma frase do Futonchi, do livro A Vida de Cristo. Foi a cruz de Cristo que elevou as questões da vida. Foi a ressurreição que as respondeu. Não o Cristo feminizado, mas o viril, o que desfralda do próprio corpo o testemunho da vitória no meio do mal. Então, padre, eu queria saber qual é o papel do homem na igreja, seja o sacerdote, o leigo. Olha, nós tivemos, ao longo da história, certas compreensões da devoção que foram desvirilizantes. Coisa que não acontecia na Antiguidade nem na Idade Média. Quer dizer, os homens eram cristãos, eram cavaleiros, eram fortes, eram viris, eram rijos. Aí entrou a Renascença. Quando entrou a Renascença, aí começou o culto ao prazer, né? A Renascença humanista. Aí ninguém mais queria fazer nada sério. Todo mundo queria curtir a vida, se divertir, desfrutar do prazer, desfrutar das regalias.
começou a safadeza. Ora, a reação a isso foi uma certa espiritualidade que ela se colocou de um modo ascético, muito seco, muito frio, muito... Ora, esse tipo de frieza ascética, de austeridade extrema, que não existia, por exemplo, na Idade Média. Havia santos austeros. Todo santo é austero. Mas ela não era uma austeridade exagerada. Ela não, por exemplo, ela não era negativa em relação à matéria. Né? Comia-se. Comia-se com moderação. Bebia-se. Mas bebia-se com moderação. Certos rigores entraram na modernidade como uma repulsa àqueles excessos muito pouco viris, muito pouco fortes da Idade Média. Bom, com isso se produziu uma outra reação, que é uma reação de tipo meio sentimentalista. Ou seja, ninguém aguenta passar o tempo todo com uma austeridade muito, muito rigorosa. Né? Note-se que São João Batista comia gafanhotos e colocava mel silvestre. Porque só gafanhoto não dá. Você não consegue engolir aquilo. Bom, só que aí os gafanhotos ficaram de lado e o pessoal ficou só com mel. Então começou um tipo de devoção muito, muito, muito sentimental, muito, muito, muito feminina. E os homens se foram afastando da igreja. Porque não dava mais para você viver, né? Quer dizer, você não tem uma piedade rija. Se a piedade é aquela coisa meio feminina, meio docinha, meio melosa, meio não sei o quê, meio não sei o quê, então já não dá mais. Ora, a igreja reagiu a esse tipo de sentimentalismo, meio pietista, meio sei lá o que, né? A igreja reagiu a isso daí para formar os católicos. Então, nós temos no começo do século XX um florescer de associações que eram muito, muito engajadas, até certos pontos chegaram a ser ativistas, né? Em que esse tipo de equilíbrio começou a se buscar de um modo maior. Acontece que depois disso surgiu um tipo de irreverência que entrou nos meios católicos, que é uma coisa infantilizada, melosa, é um misto de falta de seriedade. Então parece que o ser católico já não é um negócio sério e militante. O ser católico começou a ser você ficar batendo palmas, você ficar dançando e rebolando, e começaram a ter aquelas musiquinhas totalmente sentimentais, das florinhas do altar, da praia, e do me olhaste nos olhos, e não sei o quê, aquela coisa toda melosa, todo e a gente não se levantou mais até hoje. Então, hoje em dia, né? Quer dizer, obviamente eu estou falando aqui de um jeito muito, muito, muito simplificado. A coisa tem muito mais nuances, etc., que não cabem aqui nessa live. Mas é a coisa da dialética pendular. Ou você vai para um lado extremamente rígido, ou você vai para um lado extremamente meloso. E você não consegue estabelecer um padrão. Alguns grupos conseguem, algumas associações conseguiram, mas sempre tem a tendência eclesial histórica de puxar para um lado ou para o outro. Então, hoje em dia, eu retomo essa frase de São José Maria. Nós precisamos fazer uma cruzada de virilidade, mas de virilidade verdadeira, hein? Não da caricatura da virilidade, não da afetação de virilidade. Quer dizer, de homens que sejam verdadeiramente honestos, virtuosos, sérios, combatentes, cavalheiros,
mas ao mesmo tempo cultos, que tem a sua elegância, mas que tem também a sua certa tosquice. Quer dizer, que não sejam assim, refinados ao ponto de perderem o contato com aquela certa brusquidão que existe no caráter masculino. Então nós precisamos, existe um modo masculino de ser. E aí eu acho que para nós grita no céu a última visão de Fátima, quando Lúcia viu no céu São José, no dia 13 de outubro de 1917. O evento Fátima se encerra com uma visão de São José abençoando o mundo. E no colo de São José, o menino Jesus abençoando o mundo depois de São José. E Nossa Senhora recebendo a bênção dos dois. O que a mensagem de Fátima está querendo dizer com isto? Ela está querendo dizer para os homens da nossa geração que eles precisam olhar para São José e precisam aprender com o coração de São José que o verbo feito carne quis ser amado por um coração masculino, viril, quis ser servido por braços fortes, por um homem inteiro. Não um homem menino, mas um homem de verdade. Então, vamos olhar para São José e vamos aprender dele, todos nós, a sermos homens de verdade, sem querermos aqui sermos melhores do que ninguém. Padre, a live só tem mais um minuto. Será que eu poderia derrubar e criar outra só para a gente fazer outra pergunta? Não! Precisamos ir embora. Não, já vai? Então tudo bem. Então, se eu puder dar a bênção final, já vai cair. Tá bom. Debaixo da nossa proteção recorremos santamente de Deus, nós esperamos nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Padre, valeu, salva a live aí, tá? Vou salvar. Então, em nome da Federação das Congregações Marianas, agradecemos aí ao senhor pela disponibilidade, pela palestra, e vamos disponibilizar aí para quem quiser ver depois. Salve Maria! Salve Maria, Padre. Muito bem. Deus abençoe.